Estava estudando agora há pouco sobre a vida de Pitágoras e a vida de Pitágoras escrita pelo seu primeiro biógrafo, que foi Porfírio. Porfírio, que foi discípulo de Plotino. Porfírio era um filósofo, foi um filósofo muito importante, né, porque buscava conciliar a ideia da doutrina que ele chamava de platônica, né, aristotélica, já tinha sido feita por um outro filósofo, seu mestre Plotino, mas ele buscava conciliar, Porfírio buscava conciliar isso com a abordagem homérica, né? Ou seja, trabalhando a ideia da poesia como esse aspecto, vamos dizer, esse reduto de sabedoria, mas que ela está encriptada, que ela está velada, precisa ser é, destecida, né? Desmembrada, é, descoberta e remontada a partir do momento em que se tem as chaves de entendimento que são dadas pela filosofia. Porfírio então tinha essa abordagem, vamos dizer assim, que tem pegado não, mas que tem sido muito natural para nós atualmente, né, no que nós chamamos de educação clássica. Hoje é muito comum você encontrar na internet é, essa abordagem, né, que busca trazer primeiro a poesia clássica, né, muito dessa poesia clássica, dessa literatura clássica, que é também, né, um dos focos aqui, né, do nosso canal, aqui na revista Polis, mas trabalhando isso depois com uma abordagem filosófica, né, aprofundando isso, trazendo os símbolos concernentes a isso. Aristóteles já vai dizer que não há como ter filosofia sem mitologia, né? E Platão usa nas suas argumentações muitas vezes elementos que ele tira da, da poesia homérica. Então isso que Porfírio faz já está de alguma forma implícito dentro da doutrina, dentro da filosofia platônica aristotélica. Mas tudo o que eu estou colocando aqui, na verdade, é um preâmbulo para uma ideia, uma intuição que me veio assim rapidamente, como uma fagulha. Eu estava lendo agora e parei para fazer esse vídeo aqui para vocês. O que eu estava lendo? Não exatamente as informações, mas o que me chamou a atenção foi o método do historiador. Porque eu já li algumas outras biografias antigas, algumas outras eh, historiografias antigas, né, como a de Verrocchio, que fala dos artistas, né, da vida dos artistas da Renascença. Também já li algumas coisas de Plutarco, sobre Alexandre, sobre Júlio César, sobre também a história de Roma. E que na verdade não é a história de Roma, né, porque Plutarco ele faz biografias, mas todos eles têm uma coisa em comum, que é o método de abordagem da história. Porque hoje, quando nós lemos um livro de história, pelo menos a experiência que eu tenho e que no geral eu acredito que seja assim, é um discurso uniforme, unilateral, que vai trazendo simplesmente os fatos ali como coisas escritas em pedra, como se fosse uma obra de literatura ficcional que se narra, se faz uma narração sobre aquilo. Enquanto o método histórico dos antigos, né, a gente sabe que a forma de contar, de trazer uma historiografia, né, de abordar a história, ela se dá com Heródoto no Ocidente, e também essa forma específica de se fazer história, ela é especificamente ocidental. A gente não encontra tanto essa maneira de abordar a história de forma factual, né, de forma buscando essa compilação de fatos, não encontra tanto isso no Oriente. É uma questão mais ocidental e uma abordagem mais romana também. Começa na Grécia com Heródoto, mas ela tem sua maturação na Roma. A própria forma como Cícero vai construindo a sua filosofia, né, e resgatando a abordagem platônica para um aspecto, para um molde romano, já implica nisso esse método histórico. E quando a gente vai olhar, por exemplo, essas biografias, né? A vida de Pitágoras, a vida
Numa Pompílio, a vida de Rômulo, todas elas vão trazer essa abordagem romana que busca ler e interpretar a história de uma forma mais profunda. Tem essa ideia da profundidade, que eu vou deixar ela para um pouco depois, eu vou falar mais um pouco disso. Mas tem também a ideia de combater as informações. Sempre que esses historiadores apresentam uma biografia, eles nunca têm uma informação concreta muito forte para se basear. Algumas raras vezes, né, eles colocam que é algo como certeza. Então eles estão sempre trazendo as informações com base em hipóteses, em coisas que são contadas, em mitos ou histórias de um povoado, de uma cidade, e eles vão trazendo e colhendo essas informações, montando uma espécie de imagem, uma espécie de mosaico, e fazendo disso a sua abordagem histórica. Ou seja, através do processo de montagem desse cenário, eles vão trazendo o que é mais provável que se tenha acontecido, o que pode ter sido mais aceito. E como eles vão cruzando inúmeras informações, eles vão chegando a um consenso, né? Isso cada um tem a sua forma de abordagem, mas isso é notável que se faz isso, né? Esse conflito de informações, a própria base da dialética, né? Você trazer informações contrastantes, né? Para quem já tocou nesse assunto em alguma medida. E você vai trazendo, bom, se eu tenho essas informações aqui e que vêm de um certo espaço ou de uma certa pessoa, essa outra aqui foi me fornecida por um outro, geralmente ele está trazendo aqui um rei egípcio, né, contou que Pitágoras passou um tempo ali estudando com os seus sacerdotes, né, e depois ele vai ouvir essa mesma informação de uma outra pessoa que foi um parente, um primo, enfim, alguém que foi próximo a Pitágoras. Então ele vai cruzando essas informações e chega à conclusão. Realmente parece que ele realmente estudou no Egito por um bom tempo, antes de voltar para a Jônia e começar a fazer os seus ensinamentos, né, fundar a sua escola. E, enfim, e esse método de exposição ele vai sendo colocado a todo momento. Ele vai trazendo isso, vai remontando um quebra-cabeça, né, um mosaico com uma imagem que é, no fim, a vida desse cidadão, dessa pessoa que ele está contando. O que, em outras medidas, em outras palavras, em outra abordagem, a gente poderia trazer como uma abordagem, um mosaico, vamos dizer assim, de uma ideia, de uma verdade que está sendo professada. Tá? Então, aí agora vamos entrar para aquela parte de ler a história mais profundamente. Muitas das vezes, esses fatos que eles são colocados, eles não têm essa comprovação, isso eu já coloquei. Né? E muitas outras vezes, não se tem nem mesmo a comprovação e nem mesmo outra fonte. Então, por exemplo, quando fala de Rômulo, o primeiro rei de Roma, que todas as histórias acerca dele são histórias mitológicas. Né? O seu próprio nascimento e sua criação está envolvida por certas interferências divinas, né? Até o próprio fato de ele ter sido criado por uma loba, tudo isso é trazido na história de Roma, na Roma monárquica, mas eles não há uma outra fonte, né, para a sua vida. Tudo o que se tem acerca disso são esses elementos, vamos dizer, alegóricos, e que se houve alguma fonte histórica sobre isso mais factual, se perdeu. Então, por exemplo, existe a discussão sobre a morte de Rômulo, né? E Plutarco fala o seguinte, que Rômulo não morre, ele simplesmente cumpre a missão que foi dada pelo seu pai e sobe aos céus, como numa elevação, né? E Plutarco fala disso
como sendo dizendo que houve testemunhas daquela época, não que estivessem vivas, mas foi o que foi transmitido, né? Que contaram a história e que é a única coisa que se sabe acerca disso. Ele não coloca isso em xeque, mas ele também não discorre sobre isso, né? Ele também não coloca isso em uma outra perspectiva, ele não duvida dessas informações, né? Mas ele vai trazendo esses elementos para fazer uma espécie de panorama histórico e uma leitura mais profunda dessas ideias, né? Porque assim como muitas das vezes a gente só tem uma informação que não é verossímil, né? Muitas das vezes também o tempo se encarrega de trazer certas, vamos dizer assim, certas lendas sobre o acontecimento, certas narrativas que não são muito fidedignas, né? Que nós podemos pensar que não, isso realmente não deve ter acontecido. Mas se diz que para se preservar certos conhecimentos, muitas dessas narrativas são trazidas assim, de maneira simbólica. E aí que entra o ponto, a abordagem romana para as questões históricas, né? Os romanos olhavam a história como essa história que é uma mestra de vida. Então, muitas das vezes, os fatos vão aparecer para a gente de maneira confusa e a gente vai precisar desencriptá-los. Então, quando se diz que o Rômulo ascende aos céus e volta ao seu pai Marte, né? Pode se relacionar isso com a visão que os romanos tinham acerca da sua própria origem e também acerca da sua condição, né? De se ver como um povo de guerreiros, né? de, de soldados, de pessoas que vão dedicar a sua vida ao combate. E esse combate existe sim uma filosofia acerca desse estilo de vida, né? E ainda que isso tenha se perdido, né, posteriormente, mas existe uma filosofia acerca desse estilo de vida do combate, né, do guerreiro que busca a sua constante qualificação nesse processo de construção interior. Mas então há essa camada mais profunda que se deve ler a história, né? E com os historiadores antigos isso fica evidente, porque no processo vamos dizer, embate das informações, um helicóptero uma hora dessa, um processo de embate das informações, é, algumas não vão sobreviver e vão ficar com a que seja realmente mais verossímil, mas muitas vezes a gente só vai ter como ficar com aquilo que é alegórico mesmo, né? Principalmente quando são informações de muito tempo, que não se tenham fontes primárias, né, ou documentos acerca disso. Mas nesses fatos alegóricos, nessas narrativas alegóricas, há uma leitura que se pode fazer por debaixo, uma leitura profunda. E o historiador vai remontando esse esquema até encontrar o provável desenlace da questão, o que provavelmente teria acontecido. O que talvez e o que pode ser aprendido com esses elementos todos, tá? E isso nos leva finalmente à ideia do poeta como esse que realiza esse mesmo procedimento, esse mesmo processo, mas não nos fatos históricos, mas sim na coerência da alma humana. Ou seja, o poeta ele é um historiador da alma humana, porque ele é capaz de construir, de remontar, de reconstruir a unidade da alma humana dentro de uma narrativa que se desenvolve através de uma cronologia que não é exatamente cronológica, mas é uma cronologia narrativa, poética, né? Muitas vezes as, as narrativas antigas, as narrativas clássicas têm como prática
começar do meio, né, do meio da ação, e no meio da ação se rememoram certos fatos que aconteceram, que levaram a chegar até o momento vamos dizer assim, do desenlace, né? Como, por exemplo, a Ilíada começa quando a Guerra de Troia já tinha passado 10 anos, né? E daí então se rememoram muitos fatos nesse processo. E muitas outras narrativas vão ir pelo mesmo caminho. Ou seja, eu estou no meio da ação e rememoro o que me levou a chegar até ali. A poesia tem essa capacidade, tanto do processo mnemônico, que é poderoso, né, de podermos gravar partes inteiras, capítulos inteiros, através do recurso da memória, que vai se utilizar de um ritmo próprio, que vai se utilizar também de técnicas específicas, né, como as rimas mesmo, que vai ser utilizado na Idade Média. Mas o mais importante desse processo, né, que o poeta deve fazer é reconciliar dentro de uma alma essa unidade. Então, muitas das vezes nós não possuímos a unidade narrativa da nossa própria vida. A gente perde essa unidade narrativa pelas milhares de coisas que nós fazemos, né? Como o Gustavo Corsão ele fala, né? Quando a gente sai pela rua, a gente não encontra com outras pessoas. A gente olha para o porteiro, a gente olha para o motorista, a gente olha para o padeiro, a gente olha para a secretária, né? A gente vai olhando as pessoas por partes de sua alma, muito pequenas, mas não pelo todo. Porque qual dessas atividades, qual dessas profissões poderiam caber uma alma humana inteira? Nenhuma. A começar porque a alma ela é imortal, atemporal. Ela e qualquer profissão não pode durar nem mesmo o tempo inteiro de uma vida, que dirá a eternidade, né? Então já começa por aí, mas existem muitas outras coisas além da diferença de tempo. Então, quando nós saímos pela rua tão mecanizados como nós fazemos hoje, nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas, mas sim por aquilo que elas fazem. E nós fazemos um processo de metonímia, né? Um pensamento metonímico de tomar a parte pelo todo. Então, quando nós perguntamos hoje quem nós somos, ou pergunta para alguém, para algum conhecido, quem é você, ou não, o desconhecido, né? Quem é você a gente vai falar, eu sou fulano de tal, trabalho em tal coisa, né? Então, sou, sei lá, o João e trabalho na padaria. Então, eu já vou associando diretamente o meu ofício àquilo que eu sou. E isso não é algo, vamos dizer assim, filosófico, né? Pelo menos em um certo sentido, né? Claro que a nossa atividade, a nossa função, ela vai refletir, vai tomar aspectos da nossa alma, mas ela não deve, em hipótese alguma, ser aquilo que nós somos, de fato. Porque aquilo que nós somos sempre vai transcender a nossa condição atual. Isso é eu diria até que um axioma da filosofia, né? Apesar de não ser exatamente um axioma, mas pode-se entender dessa forma. Então, o que um poeta faz, né? Ele, com a capacidade que ele tem de realizar um pensamento análogo, ele consegue fazer paralelos, traçar paralelos da vida que nós levamos, da nossa narrativa comum, tradicional, cronológica, daquilo que nós pensamos ser a nossa vida, e ele vai relacionando isso com uma narrativa mais abrangente. Uma narrativa que busca encaixar a nossa dinâmica, nosso drama de vida, em um drama mais universal, em um drama mais cósmico. Quando eu falo de drama, não estou relacionando isso com um aspecto negativo, mas drama enquanto ação. Ou seja, qual drama a nossa vida conta? Qual é a dificuldade que eu venço na vida? Qual é aquilo que eu trouxe, aquilo que eu
vamos dizer assim, quais habilidades, quais as tendências naturais eu já trouxe, quais eu precisei desenvolver, quais eu vou precisar abrir mão para construir a vida ou a narrativa de vida que me encaixa aqui. Isso tudo é um processo de leitura simbólica da vida. Assim como o historiador faz a leitura simbólica dos fatos históricos, o poeta faz a leitura simbólica da alma humana e encaixa, relaciona em um todo que é muitas vezes que nos dissolve, vamos dizer assim, mas não dissolve porque nos igualiza, né, nos massifica, mas sim que nos dissolve porque nos conecta com um elemento mais universal e faz com que nossa vida particular, o nosso drama particular, tenha um encaixe, tenha uma finalidade muito mais abrangente, muito mais transcendente do que nós conseguimos enxergar agora. Porque, de alguma maneira, aquilo que nós vivemos, aquilo pelo qual nós passamos, ele está conectado com uma universalidade. Ele está conectado com um, um tipo de vida, um estilo de vida, não exatamente um estilo de vida, mas vamos dizer, eu vou traçar aqui uma ideia de um modelo de vida, certo? Que representa muitas outras pessoas. Então, aí eu trago então os personagens, né, dos mitos para auxiliar essa ideia, né? A ideia, por exemplo, de Aquiles que vai trazer o contraste entre a vida gloriosa ou uma vida longa, né? Uma vida longa e comum ou uma vida gloriosa e curta. Heracles, que tem uma vida de redenção, uma vida buscando a sua redenção. Heracles é o Hércules, que faz os seus 12 trabalhos, realiza os 12 trabalhos e buscando uma redenção na sua vida. Ulisses, que traz uma vida que busca, que vai buscar o retorno para a sua casa. Saiu de sua casa para realizar uma missão, né, em Troia e precisa agora voltar para sua casa. E todo o tempo da Odisseia, né, que é a obra de Ulisses, vai narrar esse retorno para casa. Então, de alguma maneira, todos esses modelos eles vão trazendo para nós maneiras ou dramas ou elementos que nos conectam de alguma forma, todos, né? E que eles em particular, cada um desses heróis em particular, vão ter virtudes e defeitos que conversam conosco, às vezes mais propriamente, mais proximamente, ou às vezes ou menos, né? Por exemplo, talvez um atleta ele vai se reconhecer no Aquiles, né? Uma pessoa que tenha um gosto pelas viagens vai se reconhecer no Ulisses, por realizar essas inúmeras viagens, mas toda viagem tem em comum o ponto de que no final nós voltamos para casa, né? E talvez uma pessoa que tenha essa tendência, né, essa disposição para o serviço, para ajudar o próximo, vai se relacionar com o Hércules, né? Ainda que o serviço do Hércules seja relacionado a uma redenção, em seu processo de redenção ele vai ajudando inúmeras pessoas pelo caminho que não estavam relacionadas exatamente com a sua missão principal, a sua missão final, né? Então Hércules ele vai o verdadeiro trabalho de Hércules são os amigos que fazemos pelo caminho, né? Tem essa ideia então. O Hércules ele então vai construindo a sua fama, o seu nome, a partir do ponto em que ele percebe que ele pode sim ajudar inúmeras pessoas pelo seu caminho, né? Então há essa marca nos trabalhos de Hércules que, né, também enquanto ele descansa, né, ele carrega a pedra, né? Carrega a pedra para os demais, ele ajuda os demais. Bom, então tudo isso nos auxilia porque o poeta ele reconstrói essa unidade narrativa e nos dá uma unidade
eu vou chamar de unidade sentimental, mas não é bem esse o termo que eu estou querendo trazer para isso. Mas é um fundo de sentimentos, sabe? Quando a gente fala de imaginário, o imaginário também deve englobar um fundo de um repertório emocional comum, onde nós possamos nos comunicar com entendendo as emoções, não só as nossas, mas uns dos outros. Então o poeta ele é capaz de reconstituir esse aspecto, remontar, né, o aspecto emocional da alma. Assim como o historiador é capaz de remontar o aspecto narrativo, mental de um povo, de uma biografia, de uma cidade, né, de uma civilização. Então o poeta ele remonta vamos dizer assim, o repertório emocional de uma civilização, de um povo, né, de uma cidade, enfim, de uma biografia. Certo? Então, eu queria trazer essa intuição, né, rápida que eu tive, foi vamos dizer assim, uma ideia, né? Eu não quis deixar ela perder esse frescor, então já peguei e gravei o vídeo para vocês. Caso tenha gostado do vídeo, já sabe, aquele procedimento básico, por favor, deixa um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos ficar aqui até a próxima. Vou deixar os links na descrição. Livros, oficina de escrita e clube do livro, caso vocês tenham interesse. Tá bem? Então, até a próxima. Tchau, tchau.